Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 27ª aula dessa maratona de estudos. Então pessoal, quero iniciar a aula agradecendo a todos vocês que mandaram os desenhos, do desafio proposto na aula anterior, que desenharam as suas retas, seus ângulos e nos enviaram. Muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, em nossa 27ª aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. E nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre polígonos, que encontra-se na página 211 do livro didático de vocês. Então, pessoal, o objetivo dessa aula ele é escrever polígonos usando linhas simples e linhas não simples. Vocês já estudaram o conceito de linha simples e linha não simples. Nós vamos revisar e nos aprofundar um pouquinho em relação a isso, escrevendo alguns polígonos. Então, para iniciar, vamos entender. A palavra polígonos, ela vem vem de vários, gonos vem de lados de faces. Então, estamos dizendo que estamos escrevendo figuras com vários lados e até com várias faces. Então, pessoal, para iniciar, nós vamos entender o seguinte. Nós temos aqui, essas linhas aqui, que elas são consideradas como segmentos de medida, que nós já vimos anteriormente. A cada encontrozinho de um segmento de medida com outro, ali nós dizemos que existe um vértice. Então, essa linha ela é classificada como uma linha simples, como uma linha aberta. Por que ela é uma linha simples? Olha, linha simples que não apresenta cruzamentos, ou seja, ela não se cruza, não se intercepta com outro segmento de medida. Não são concorrentes, e nós vimos em relação a segmentos e a retas e semirretas concorrentes, e elas não são concorrentes com outro segmento. Não há segmentos concorrentes aqui. Eles não se cruzam em nenhum ponto. Então, elas são chamadas de linhas simples. Mas há também as linhas que não são simples. São essas linhas aqui. Veja que a diferença entre essa e essa daqui é a seguinte. Essa daqui, em momento nenhum, um desses segmentos considerado como linha, cruza com o outro. Já nesse caso aqui, isso acontece. Esse segmento aqui cruza com esse segmento aqui. Esse segmento aqui cruza com esse segmento aqui. Então, elas são classificadas como linhas não simples. E aí ele diz, linhas não simples, que apresentam cruzamentos. Para iniciar, nós vamos entender a diferença. Linha simples que não cruza com outras linhas entre si. Linhas não simples são aquelas linhas que estão se cruzando, se interceptando. Esse é o início. Nós vamos precisar dessas linhas para escrever polígonos. Mas antes de nós entendermos ou escrevermos polígono, nós vamos entender o seguinte. Quais são os elementos que formam um polígono? Como que nós chegamos até um polígono? Olha, a linha plana, simples, fechada, limitada a uma região do plano. A região interna, a linha, essa região está representada pela parte colorida da figura. Ou seja, essa parte colorida aqui da figura é a região do plano que está limitada por linhas simples, que nesse caso nós vamos focar muito nessa questão das linhas simples. Então, aqui é um polígono. Nós estamos dizendo que um polígono, na verdade, ele é uma região do plano. A linha plana, que é a linha simples, fechada, limitando uma região do plano, ou uma região plana, que essa região é interna à linha. Então, essa região está representada aqui, por essa parte pintada. Então, gente, escrevemos um polígono. E para escrever esse polígono, nós usamos o quê? Linha simples fechada. Aí, pessoal, nós vamos entender o seguinte, que polígono é a reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta com sua região interna. Então, aqui está os segmentos de reta, que nós vamos falar um pouquinho mais detalhado, e aqui está a sua região interna. Então, esses dois elementos, as linhas simples fechadas com a sua região interna, formam um polígono. E como eu falei que poli vem de vários, gono vem de lados e faces, ele tem vários lados, que depois nós vamos entender essa questão de faces. Então, aí nós vamos ver agora o seguinte, identificando os polígonos. Gente, então, para nós identificar os polígonos, nós vamos entender
Porque nós vimos na instante, polígono são linhas simples fechadas e que essas linhas simples fechadas elas acabam apresentando uma região interna do plano. Então, todos esses elementos, figuras aqui, são polígonos, que depois nós vamos nomear, classificar esses polígonos. Então, pessoal, mas aí nós vamos ver dois tipos de polígono. Um é o que nós vamos focar no estudo. É o polígono côncavo e o polígono convexo. Então, esse daqui é o polígono convexo. É esse polígono que nós vamos estudar a princípio. Esse daqui é o polígono côncavo. Côncavo porque ele apresenta uma concavidade, mas não só por isso. A diferença entre eles é assim. O polígono convexo, que é esse daqui, se você unir dois pontos desse polígono por um segmento de medida entre si, esse segmento de medida ele fica todo contido dentro do polígono. Já o polígono côncavo, que apresenta uma concavidade, se você unir dois pontos entre si, não todos, óbvio, nesse caso todos. Se você unir todos os pontos entre si de dois em dois, por segmentos de medida, todos os segmentos de medidas eles ficam totalmente contidos internamente dentro desse polígono. Mas aqui, por exemplo, se eu unir esse segmento de medida a esse daqui, esse segmento de medida não vai ficar totalmente contido internamente nesse polígono. Vai ficar uma parte fora do polígono, que é esse daqui, na região externa. Então a diferença é essa. Todas as vezes que vocês quiserem classificar um polígono em côncavo e convexo, você faz isso. Observe se existem pontos nesse polígono que, unidos por um segmento de medida, deixam uma parte externa. Uma parte do segmento de medida fica externa. Ele é um polígono côncavo, ele apresenta uma concavidade. Já se for o contrário, ele é um polígono convexo. Não há concavidade. Então, pessoal, classificamos em côncavo e convexo, mas é esse daqui que nós vamos estudar, os convexos, os que não têm concavidade. Então, aqui nós temos um polígono, e agora nós vamos falar dos principais elementos que formam todos os polígonos. Primeiro, para nós termos um polígono, aqui você está vendo que esse polígono é formado por A, B, C. O que é ABC? Os vértices. Os vértices são esses pontinhos aqui, onde dois segmentos se encontram. Por exemplo, esse segmento e esse segmento encontram-se nesse vértice B. Esse segmento e esse segmento encontram-se no vértice A. Esse segmento e esse segmento encontram-se no vértice C. A, B e C são os pontinhos chamados de vértice. Os vértices são classificados como encontro das arestas. Quem é as arestas? Os lados. Então, eu estou dizendo que AB é a representação desse lado, que também pode ser chamado de aresta. Eu estou dizendo que BC é a representação desse lado, que também pode ser chamada de aresta. E eu estou dizendo que AC é a representação desse lado, que também pode ser chamada de aresta. Então, vimos vértice, que é os pontinhos onde as arestas se encontram. Temos também os ângulos internos. Vamos falar dos internos. Tem os externos, mas vamos falar, por enquanto, dos internos. Onde estão os ângulos internos? Em cada vértice desse polígono há um ângulo interno. Portanto, como esse polígono tem 3 vértices, ele tem 3 lados. Como ele tem 3 lados, ele tem 3 ângulos. Aí nós colocamos aqui, ó, o número de ângulos é igual ao número de lados. Todo e qualquer polígono apresenta a mesma quantidade de ângulos que a quantidade de lados. Então, pessoal, esses são os elementos formadores de um polígono. Todo e qualquer polígono é formado por esses elementos. Agora, o que é que nós vamos ver? Agora nós vamos falar da classificação. Nomear o polígono. Nós podemos nomear um polígono de acordo com 2 habilidades. Tanto pela quantidade de lados, quanto pela quantidade de ângulos. Uma vez que nós vimos que a quantidade de lados e de ângulos são iguais. Por exemplo, o menor polígono, ou o polígono que apresenta a menor quantidade de lados, são 3 lados. Se são 3 lados, são 3 ângulos. Então, nós podemos dizer que em relação à quantidade de ângulos, o polígono que apresenta 3 ângulos é o triângulo. Se fosse para nomeá-los em relação aos lados, seria um trilátero, 3 lados. Triângulo, 3 ângulos. Nós temos ele regular. O que é regular? Que todos os lados apresentam medidas iguais. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso.
irregular, que os seus lados não apresentam medidas iguais, nem todos. Nós temos um com 4 lados, um quadrilátero, que se fosse para classificar como os ângulos, quadrângulo. E aqui nós temos os regulares e os irregulares. Então, com 5 lados, um pentágono. Com 6 lados, um hexágono. Com 7 lados, um heptágono. Com 8 lados, octógono. Com 9 lados, eneágono. Com 10 lados, decágono. Com 11 lados, o decágono. E com 12 lados, dodecágono. Com 20 lados, icosságono. Vocês viram que depois de 12 nós já passamos para 20. Alguns já não têm nome específico, por exemplo, de 13 lados, a gente diz de 13 lados mesmos. Então, pessoal, é fácil a gente identificar um polígono de acordo com a sua nomeação, de acordo com a quantidade de lados, de acordo com a quantidade de ângulos. 3, 4 quadrilátero e assim sucessivamente. Então, vou deixar aqui para vocês um pequeno desafio. Qual é o nome do polígono representado pela placa? Vocês vão deixar aqui nos comentários qual é o polígono que essa placa está representando. Você vai contar quantos lados ele tem e vai dizer qual é o nome dele. Ou quantos ângulos também ele tem e vai dizer o nome dele. Você está percebendo que ele é regular? Todos os lados aparentemente apresentam medidas iguais. Deixe aqui nos comentários a resposta desse desafio. Então, pessoal, essa aula de hoje foi uma aula simples. Nós falamos de linhas abertas e linhas fechadas. Nós vimos quais elementos nós precisamos para escrever um polígono. Nós classificamos o polígono quanto ao lado e quanto aos ângulos. Deixei esse pequeno desafio para que você possa interagir com a nossa aula. Não esqueça de responder o formulário, nos enviar. Lembre que só pode responder uma vez o formulário. Pense antes de responder. Se tiver dúvida, converse com o seu monitor, com o seu professor ou até mesmo com a gente. Um forte abraço e até o próximo encontro.